Winnicott é um psicanalista inglês que nasceu em 1896. Os artigos dele publicados são dos anos 50, 60, 70, 1950, 60, 70. Então ele é assim, contemporâneo de Lacan e de Anna Freud, filha do Freud. Quando o Freud foge do nazismo e sai de Viena para Londres, ele e a filha começam a frequentar a Sociedade Britânica de Psicanálise, da qual o Winnicott é membro. Então, o Winnicott conviveu pessoalmente com o Freud, né, e com a filha dele, que é mais ou menos da mesma geração. Como a Anna Freud ela trabalhava com crianças, fazia psicanálise de criança, e a Melanie Klein também se mudou para Londres, e mesmo antes de se mudar, quer dizer, existia uma oposição entre Anna Freud e Melanie Klein. E tinha um grupo de psicanalistas que não tomavam partido por nenhuma das duas e, enfim, pensavam a psicanálise sem essa oposição das duas e que foi denominado o middle group, o grupo do meio, né? Enfim, o Winnicott fez parte, né, historicamente desse middle group. O Balint também, dos grupos Balint, que trabalhavam em hospitais, enfim. Bom, e ele era pediatra, né? Um dos principais livros dele é da pediatria à psicanálise. Então, diferentemente de Freud, que era um neurologista, de Lacan, que era um psiquiatra, o Winnicott era um pediatra. E o fato dele ser um pediatra permitiu a ele, pela observação dos bebês recém-nascidos e da relação das mães com os bebês recém-nascidos, e ele atendia não só a criança, né? Atendia adultos, enfim, permitiu a ele observar e criar uma teoria pela observação, né, dos bebês, do que ele chamou do desenvolvimento emocional da criança, né? Então, o amadurecimento, o desenvolvimento emocional da criança. E essa teoria foi revolucionária. Então, o Winnicott, isso é uma coisa interessante também, ele não tinha interesse assim, por filosofia, diferente de Freud, que queria não só estudava filosofia, como queria ser um filósofo, né? Por exemplo, Freud ele fez um doutorado de filosofia, cuja tese ele não defendeu, enfim, não chegou a defender uma tese. Enfim, o Freud, por exemplo, quando estava em Londres e que ele falou que ele começou a escrever os textos que foram considerados de psicanálise em extensão, os textos mais livres de pensamento e menos clínicos, Freud escreveu: enfim, estou fazendo o que sempre quis, filosofia. O Lacan, na França, existe uma prova que chama agregação, que é uma prova para que a pessoa, enfim, possa dar aula no ensino médio. Só que é uma prova extremamente difícil, exigente e prestigiosa. Por exemplo, ela não é obrigatória para que algum professor dê aula na universidade, se inscreva e passe num concurso na universidade, mas são raríssimos os casos de professores universitários que não são agrégés, que não passaram nessa prova. O Lacan ele tinha uma agregação. Lacan, médico, psiquiatra, tinha uma agregação que não era de psiquiatria, nem de psicologia, nem de psicanálise, enfim, não tem agregação de psicanálise, ok? Era de filosofia, né? Então, assim, a filosofia sempre teve muito presente para Freud e para Lacan, para Winnicott não. E a gente pode se perguntar como que o Winnicott criou uma teoria tão revolucionária, inovadora, um novo paradigma em psicanálise, como em geral se considera, e eu concordo, sem esse interesse teórico. Aí ele próprio ele escreveu, né, e afirmava isso várias vezes, né, de uma forma muito franca e simples, que ele desejava usar a teoria freudiana e os conceitos freudianos, mas ele não conseguia. E ele se sentia até mal com isso. E ele descrevia o que ele via. E aí ele inventava a maneira de descrever o que ele via. E essa maneira de descrever é uma criação né, se fez uma criação de conceitos no sentido forte do termo, ou seja, o conceito é o quê? É uma palavra para a qual você dá nos seus escritos, no seu pensamento,
em geral autoral, enfim, que acaba se mostrando autoral, né, independente da intenção ou não de ser autoral, que acaba tendo um sentido específico dentro daquele conjunto de ideias, daquele pensamento. E foi assim que o Winnicott criou seus conceitos, tentando expressar o que ele observava, sobretudo no desenvolvimento da criança. Então ele se tornou um grande teórico, um teórico que marcou a história da psicanálise. Não há nenhum psicanalista que negue ou que discorde que o Winnicott é um psicanalista, diferentemente, por exemplo, né, o Jung, que ele mesmo, quando ele e Freud brigaram, o Jung disse, não, o que eu faço não é psicanálise, é psicologia analítica. E aí criou uma outra escola, né, ou o Reich também, que também começou com Freud, depois se separou e criou uma outra escola. O Winnicott, não, é psicanálise, mas é uma psicanálise que é um novo paradigma, e aí eu diria em que sentido? Freud, por mais brilhante, inovador e revolucionário também que tenha sido, a base filosófica dele, justamente, né, enfim, a base filosófica dele, ela se baseia não só num dualismo, é o termo que o Freud usa, mas esse dualismo acaba se mostrando dicotômico. Então ele se baseia, grosso modo, né, falando brevemente, numa dicotomia entre o corpo e a mente, entre a natureza e a cultura, enfim, entre um lado do ser humano pulsional, bestial, animal, e o lado mental, racional inclusive, cultural, de controle ou até de repressão, enfim, desse outro lado pulsional. E isso em Freud claramente é dicotômico, existe uma oposição, um antagonismo entre esses dois aspectos. Tanto que, por isso mesmo, Freud considera que a pulsão de morte é originária. Lacan, à maneira dele, né, reinterpreta Freud, né, enfim, os lacanianos e o próprio Lacan diziam, eu sou um freudiano, né, a proposta dele era um pouco de atualizar Freud para o momento dele, do estruturalismo, do pós-estruturalismo, enfim. E ele mantém essa dicotomia ao modo dele, que é uma maneira extremamente elaborada e sofisticada, mas mantém essa dicotomia. E o Winnicott não. Então, quando o Winnicott, em várias passagens, ele discorda da ideia de que a pulsão de morte é originária, não é à toa que ele discorda, é porque dentro do pensamento de Winnicott existe uma coerência e a ideia de pensar que existe uma pulsão de morte originária, que existe, nos termos de Freud, uma pulsão de vida, que é uma luta contra esse empuxo da destruição, da autodestruição e da heterodestruição, para Winnicott não fazia sentido. Então, nesse sentido, voltando para a questão do paradigma, quando o Winnicott percebe isso e discorda desse ponto e expressa as coisas à maneira dele, ele vai mostrar, quer dizer, que ele entende que existe uma força vital, uma força para a expansão, e que é a partir dessa força para a expansão que ele vai entender, inclusive, a agressividade, a violência, enfim, e por aí vai, né? Quer dizer, a destrutividade de uma maneira geral. Então, as explicações passam a ser não dicotômicas. A gente passa a entender, assim como em Spinoza, eu tenho um texto, a grande identidade Spinoza-Winnicott. A gente passa a entender esses conflitos psíquicos pulsionais a partir de um princípio de expansão. Assim como em Spinoza é o conatos, né? Então, nesse sentido, eu diria, indo rápido, né, mas é uma breve apresentação, que enquanto Freud, apesar da própria psicanálise ser uma teoria da prática, né, uma teoria da clínica, Freud e Lacan terem mantido um princípio que, filosoficamente, a gente poderia dizer ontológico, queira-se ou não chamar dessa maneira, ou queira-se ou não, mas é um fato de que se a gente entende o termo, metafísico, o Winnicott ele inaugurou dentro da psicanálise um paradigma de fato da imanência. Por isso que faz todo sentido para mim trabalhar com Spinoza e com Winnicott juntos,
porque me parece que um complementa o outro, e são dois autores, um na filosofia e um na psicanálise, independente de quando escreveram suas teorias, extremamente contemporâneos e que oferecem ferramentas conceituais importantíssimas para a gente entender as questões do psiquismo de sempre e de hoje e as questões da vida, da sociedade e do nosso tempo atual.